Senhor presidente, nós acabamos no mês de junho de votar em comissão especial o Plano Nacional de Educação. E por 2 anos fizemos inúmeras avaliações do que foi a década de vigência do primeiro PNE, que não conseguiu chegar à meta de sequer 50% daquilo que fora definido pelo Congresso em 2001. E no debate do financiamento, nós nos aprofundamos exaustivamente e avaliamos exatamente essa disparidade que aconteceu entre a manutenção e a expansão do financiamento público, a retirada do Estado das suas atribuições constitucionais, o que fez com que a sociedade buscasse o acesso ao ensino superior pela via da expansão privada. Eu tenho a mais convicta avaliação de que nem o público agiu certo e nem o privado se expandiu de uma forma adequada. Os dados foram acompanhados pela publicação coordenada pela Universidade Federal de Goiás, quando nós chegamos ao final da primeira década do PNE1, com quase 40% das instituições, digamos, ao serem submetidas aos mecanismos de avaliação, tiveram um desempenho considerado reprovável, né? Então eu não tenho nenhum problema em discutir o ensaio, não vejo nenhuma dicotomia entre um instituto, uma instituição que possa fazer o acompanhamento e avaliação e, ao mesmo tempo, você garantir a primazia do preceito constitucional da iniciativa da expansão ou da implantação de instituições privadas. O que acontece? Nós temos que observar que a Constituição, assim como ela assegura a iniciativa privada, ela também exige um padrão de qualidade. Isso é um princípio que você encontra nos artigos do capítulo de Educação da Constituição Federal. E quando a gente observa padrão de qualidade, seja no público quanto no privado, nos vem à mente aqueles valores que nós discutimos aqui quando definimos o custo do aluno qualidade inicial, o CAC, para a educação básica, que serviu de balizador para discutir qual era a meta de financiamento que nós iríamos atingir. Recebemos um projeto em 7%, o relator expandiu para 8%, nós tomamos e conseguimos comprovar que precisaríamos chegar a pelo menos 10% do PIB. Então eu me refiro aqui, recuperando aquele debate, à luz da contribuição da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a questão das bibliotecas, a questão dos laboratórios, da relação adequada docente-discente, qual é a proporção de alunos para cada professor em sala de aula, tanto nas universidades públicas quanto nas instituições privadas. Como é que se classificam e se qualificam as jornadas de trabalho? Qual é a exigência que se deva fazer para a titulação dos docentes, para a titulação dos servidores, que no caso das redes públicas da educação básica sequer tem ainda um projeto de lei para a garantia de um piso, e ao mesmo tempo a questão dos espaços adequados ao efetivo desempenho da função de formação de profissionais de nível superior. Então a discussão da preocupação com a qualidade, ela é uma discussão constitucional. O ensino superior não existe em função de si próprio. A pedagogia não é a pedagogia do umbigo. Seja público ou privado, ele tem que estar vinculado a um projeto de desenvolvimento para o país. Não preciso aqui lembrar o esforço que foi feito por países asiáticos, o esforço que foi feito por nações europeias, para que saíssem de uma situação precária e chegassem a um padrão de elevado valor agregado na sua produção econômica. Não é por acaso que a Alemanha não é arrastada por esse tsunami financeiro que corrói as bases orçamentárias e as contas dos principais países da zona do euro. Não é por acaso que a China estima que em 2020, daqui a 8 anos, ela venha a ser o maior centro de produção de ciência e tecnologia do mundo. Qualquer um de nós que formos lá, ou nos países asiáticos, ou nos principais países europeus, assim como nas principais forças econômicas do hemisfério norte, veremos que todos investiram maciçamente em educação básica, educação superior, ciência e tecnologia, e não abriram mão de critérios, sejam instituições públicas ou instituições privadas, né? Agora, uma questão vem acontecendo na educação superior privada no Brasil e no mundo. Há 40 anos o mundo assistiu à consolidação de um modelo de transformação da economia que tem hoje, no foco da educação privada, um foco estratégico de acumulação. Eu me refiro aqui à intervenção cada dia mais agressiva de fundos internacionais e de fundos nacionais, a abertura de empresas privadas de educação às bolsas de valores, colocando para nós uma discussão muito séria e muito responsável para o país. Qual é o equilíbrio sustentável entre o lucro máximo por ações e a qualidade da educação superior privada? Alguém tem aqui um equilibrímetro para medir? Eu tenho lido, eu tenho acompanhado, eu assino jornais econômicos,
a intervenção agressiva e maciça, e em muitos estados partindo de um dogma de que determinadas instituições privadas agora estão sob a supervisão ou sob a gestão ou fazem parte do grupo tal internacional. Me desculpa a expressão, grande merda. Isso não quer dizer absolutamente nada. Porque foi das grandes universidades norte-americanas que nasceu o conluio com o mercado financeiro que levou à grande crise de 2008. É só os senhores assistirem o documentário Inside Job, trabalho interno, uma tradução muito aportuguesada, que, segundo Beluso, era para se chamar trabalho sujo. O país das grandes universidades de referência gerou profissionais e gerou toda uma cultura de conivência com os interesses do sistema financeiro, dos derivativos, das operações sem lastro. É só assistir, trabalho interno, não estou ganhando nenhuma comissão para divulgar esse DVD, mas vale a pena assistir. Então, há uma premissa de que tudo que vem lá de fora é melhor do que pode ser feito aqui dentro. E isso é um risco para o país. A proclamação da independência foi em 1822. Assim como eu tenho uma visão diferente do que se disse aqui, de que se parte do princípio de que tudo que é público é bom, tudo que é privado é ruim. É o contrário. Por que nós mantemos ainda hoje uma desoneração dos encargos que as famílias têm quando pagam escola privada para seus filhos? Por quê? Isso é uma incompatibilidade com um país que busca educação pública de qualidade. Eu tenho amigos, colegas, professores da Universidade Federal de Pernambuco, que fizeram doutorado e pós-doutorado na França, e seus filhos estudavam nas mesmas escolas dos funcionários mais humildes dos bairros, dos prédios onde eles viviam, sem nenhum tipo de discriminação. Então acontece exatamente o inverso. Há um pressuposto, um senso comum na universidade de que o público não presta e o privado é bom. Eu acho que senso comum nenhum presta, nem de um lado nem de outro. Então eu vejo alguns problemas no projeto, que eu acho que eles podem ser corrigidos. O projeto caiu na mão de um excelente companheiro, um deputado experiente, reitor de uma universidade pública, tolerante, que faz o debate com muita qualidade. Portanto, creio que ele será bastante administrável, bastante consciente, bastante sensível, como, por exemplo, os valores que são estabelecidos para as taxas. A questão da sustentação do INSAS, para mim, eu não tenho nenhuma dúvida, é o Orçamento Geral da União. E não teria como ser diferente, porque esse instituto ele vai ter carreira. O preenchimento dos cargos vai ser mediante concurso público, despesa de caráter continuado. Ninguém sustenta despesa de caráter continuado com taxa, gente. A taxa deriva da função institucional para a qual a instituição é criada. Eu até me surpreendi com os valores. Eu acho que pode chegar até a ser algo extorsivo, né? Mas que nós necessitamos, tanto para a esfera pública, quanto para a esfera privada, de uma instituição nacional, que já deveria ter acontecido lá na década de 90, quando o governo federal trancou o investimento em educação. Nós passamos 10 anos com o investimento público congelado em educação. Só a partir de 2007 o governo federal recupera a curva do investimento público, acompanhando a oferta de vagas do setor privado. Quantas instituições privadas abriram e fecharam as suas portas, ou foram incorporadas por outras, porque não tiveram fôlego para atender a isso? É só os senhores observarem quanto tem sido feito de transferência de fundos públicos para os setores privados. Está agora publicado, nota técnica conjunta número 8 da Consultoria de Finanças e Orçamento da Câmara e do Senado. Nós hoje superamos R$1 bilhão, tanto de desoneração para o ProUni, quanto de financiamento através do FIES, para poder garantir que essas instituições continuem sobrevivendo e para que elas não tenham frustrado a sua meta, como muitas criaram na década de 90, se alavancaram, que é uma linguagem própria dos bancos, acima da expectativa e depois ficaram com ativos fixos completamente inutilizados. E tiveram que negociar e propor ao governo articulações que geraram a aprovação do ProUni aqui nessa casa e depois a expansão nos valores que nós temos hoje do FIES. Mas houve muita alavancagem completamente à margem da economia real da educação. Os anos de 90 provam isso, vocês sabem muito bem. Então eu sou favorável à criação do Instituto, acho que o relator tem competência, tem sensibilidade para corrigir um conjunto de proposições iniciais, mas eu defendo que aquele princípio, inclusive que acima da Constituição, nós criamos no ensino superior público brasileiro
O ensino superior público brasileiro, a graduação e a pós-graduação construíram um respeito internacional. Os nossos centros são centros de excelência. Nós temos várias universidades colocadas nos pontos mais avançados de destaque na América Latina, comparando-se inclusive com universidades europeias. Eu acho que o Brasil ganha se ele conviver também com instituições privadas que busquem esse padrão de excelência, esse padrão de qualidade. E para isso não há como abrir mão da oferta de insumos de qualidade, bibliotecas, laboratórios. Eu discordo de uma afirmação que se disse aqui, não se pode cobrar de uma universidade isolada um professor de doutorado. Eu discordo. Eu acho que na hora que a gente começa a flexibilizar, faculdade isolada, centro universitário, você vai criar um mosaico que vai comprometendo, vai corroendo aos poucos, como uma virose, uma metástase, todo o corpo da educação superior pública. Se a universidade tem a prerrogativa constitucional de existir enquanto instituição privada, muito bem, a Constituição que assegura, fruto de uma constituinte aprovada no Congresso. Agora, o que nós não podemos é começar a flexibilizar. Ou então nós vamos ter que estabelecer um padrão mínimo, fora isso não dá para existir. Do mesmo jeito que as instituições de saúde são avaliadas, as filantrópicas, as confessionais, as privadas. Eu acho que padrão de qualidade é bom para a sociedade. Se não tem condição de se estabelecer, sai do ramo. Busca como aplicar os seus ativos em outras formas de remuneração. Com o cuidado que eu tenho, e acho que nós devemos ter, com a questão da internacionalização e da desnacionalização de parte da nossa economia. Porque não há ingênuos no mundo dos negócios. Todo mundo sabe disso. Então, quanto maior o grau de desnacionalização, maior a dependência, no momento de crise cambial, da remessa de ativos para as matrizes dos grandes grupos econômicos. E esse tipo de movimento já desequilibrou e já levou a crises seríssimas, países grandes que não tiveram o cuidado de estabelecer determinados controles para assegurar a sua autonomia, a sua soberania em áreas importantes de política macroeconômica. E, por fim, essa questão da internacionalização. Vamos desmistificar isso. Vamos desmistificar esse discurso propagandístico que se faz de que universidades ou faculdades privadas passam a se vincular a grupos tais e tais e tais, como se isso fosse um atestado de competência absoluta. Quer dizer, o Brasil não pode ficar à mercê desse tipo de marketing. Alguns grupos podem até ser centros de excelência internacional no Canadá, nos Estados Unidos, na França, na Itália, na Alemanha, mas isso não pode ser dito a priori. No meu estado eu vejo grupos internacionais se associando, chegando junto, paquerando, chamando para tomar uma, conversando, colocando marketing na frente da universidade, como se isso fosse a priori um atestado de qualidade. Na minha avaliação, não é. É preciso muito cuidado para que a gente não termine transformando a educação superior privada num ativo, cuja lógica do detentor do capital vai ser apenas um lucro, independente do que se faz, do que se forma, de como se faz a formação desses profissionais. Obrigado. Último